Muito bem, rapaziada, vamos seguir a nossa cobertura nesse domingão de playoffs, falando sobre o jogo 4 da série entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers, né, cara? Os dois aí que vêm protagonizando uma boa série, né? Uma série que começou com o Spurs vencendo no jogo 1, só que aí no jogo 2, em meio a todo o drama da concussão do Wembanyama, o Blazers conseguiu empatar a série, roubou um dos mandos do Spurs. Aí fomos para Portland, um jogo 3 onde o Blazers vinha muito bem, chegando a abrir 15 de vantagem ali no meio do terceiro quarto. O Spurs sem o Wembanyama, que estava no protocolo de concussão, conseguiu, né, buscar a virada com o Dylan Harper espetacular, vence o jogo, abre 2-1. E aí a gente chega pro jogo de hoje, em Portland também, Wemby voltando do protocolo de concussão, né, conseguindo se recuperar, graças a Deus, né, deu tudo certo, não teve nenhuma sequela, né, voltou rápido, né, tinha gente na época, né, como se fizesse muito tempo, mas tinha gente, né, no dia ali que ele sofreu a concussão, falando que talvez ele voltasse só para um eventual jogo 6, jogo 7, o Kevin O'Connor foi um dos que falou sobre isso, sobre a possibilidade. Mas não, deu tudo certo, não precisou de todo esse tempo, voltou hoje e voltou daquele jeito, né? Impressionante que jogou o Wembanyama e impressionante o que fez San Antonio. Né? Depois de tirar uma diferença de 15 pontos no jogo 3, hoje o Spurs foi além, né? E resolveu tirar 19 de desvantagem. Sim, San Antonio chegou a ficar 19 pontos atrás no jogo de hoje. Um Spurs que no primeiro tempo, cara, foi muito dominado assim, cara. O Blazers fez um primeiro tempo muito bom. Fisicamente o Blazers foi melhor do que San Antonio no primeiro tempo, né? Correndo quadra, botando velocidade com o Avdija, com o Holiday, a defesa fazendo um bom trabalho, né? A gente teve um Blazers que no primeiro tempo marcou 11 pontos em transição, tomou só um, né? Então nessa batalha de velocidade, de pace, o Blazers sobrou no primeiro tempo, né? O Avdija imparável, né? O Spurs não conseguiu achar o Avdija no primeiro tempo. E, mano, 19 pontos foram abertos, né? Só que, de novo, faltou mental e faltou físico, faltou fôlego, faltou perna pro Blazers, sabe? No segundo tempo, San Antonio engoliu, sabe? Engoliu na parte física e engoliu na parte mental, né? Porque enquanto o Spurs elevou o nível e se manteve firme mesmo ficando 19 pontos atrás, o Blazers, cara, a partir do momento que San Antonio começou a engatar runs, começou a encostar, eu senti que o Blazers sucumbiu. Senti que o Blazers não vou falar que desistiu, mas meio que aceitou o inevitável, sabe? Quando o Spurs empata e no começo do quarto período consegue abrir vantagem, né, o Spurs em coisa de 1 minuto e meio no quarto período botou 7 de vantagem, sabe, muito rápido, né? Nesse momento eu senti que o Blazers meio que, fudeu, não vai dar mais, sabe? Me lembrou bastante o Blazers daquela final de conferência contra o Warriors, vocês se lembram? Que naquela final de conferência o Blazers abriu 10, 12 em basicamente todos os jogos. E perdeu todos. Me lembrou muito aquele Blazers, cara. Um time que, no momento em que apertou, no momento em que as coisas começaram a dar errado, não teve resposta, mano. Né? E é curioso, né? Porque normalmente esse é um tipo de problema de times sem experiência, de times jovens. Só que no caso, o Blazers é um time mais experiente do que San Antonio, né? Beleza, é um time que não ia a playoff há um bom tempo, mas, cara, você tem Robert Williams que foi finalista de NBA. Você tem Drew Holiday que foi 2 vezes campeão. Thiago Splitter, apesar de ser um treinador novato, a experiência que o Thiago Splitter tem dentro da liga,
E esse time sucumbiu, cara. Sucumbiu pra um bando de moleque que tá brincando a primeira vez aí no playoff. Beleza, tem caras ali experientes, né? O Darryl Fox já disputou playoff antes, né? Já disputou série de 7 jogos contra o Golden State. Harrison Barnes já foi campeão e tal, mas o core do time do Spurs é todo mundo novato. Novato em playoffs, assim, é todo mundo virgem de playoff, né? Grosseiramente falando. Só que não pareceu, cara. Assim como não pareceu no jogo 3. No jogo 3, irmão, o mental do Spurs foi gigantesco pra buscar aquela virada. E hoje foi ainda mais. Com o plus da parte física ter sido um fator totalmente fundamental pra San Antonio. San Antonio sobrou na parte física. O mesmo Spurs que não conseguiu acompanhar o pace do Blazers no jogo 1, no jogo 1 não, no primeiro tempo, desculpa, acabou com o Blazers no jogo 2 no jogo 2, no segundo tempo. É porque foram 2 jogos, né? A gente teve um jogo no primeiro tempo e outro no segundo, então até parece que foram 2 jogos diferentes. Mas enfim, o mesmo Spurs que sofreu com a correria do Blazers no jogo 1, no primeiro tempo, cara, acabou com o Blazers no segundo, né? E obviamente tendo um Wembanyama absurdo, né? Na sua primeira partida fora de casa em playoffs, voltando de concussão, o malandro me entrega um 27-11 com 7 tocos, pô. 7 tocos! Assim, o Blazers não conseguiu pisar no garrafão no segundo tempo. Porque toda vez que chegou perto, o Embi ou conseguiu uma contestação, ou conseguiu um toco, ou, pela sua simples presença, fez o Blazers recuar. O Embi acabou com o jogo do Blazers no segundo tempo. Acabou. E no ataque as coisas funcionaram bem, né? O próprio Embi foi muito bem acionado ali, né? O Mitch Johnson fez bons ajustes ali no intervalo, né? Começou a usar o Embi, né? Atraindo um pouco mais a marcação para abrir gaps ali para as infiltrações do Fox, do Castle. O Castle que fez um grande jogo, né? Foram 8 assistências com só 1 turnover. Jogo muito bom do Castle. O próprio Dylan Harper também, enfim. As bolas de 3 do Spurs que não caíram no primeiro tempo, caíram no segundo. O Spurs conseguiu explorar mais o perímetro. Terminou o jogo com 14 bolas de 3 convertidas. Muitas delas, né, no segundo tempo. O Keldon Johnson teve um impacto muito bom vindo do banco, na defesa, no ataque, aparecendo bem. E foi, cara, um verdadeiro massacre do Spurs no segundo tempo. O Spurs, no segundo tempo, gente, meteu um 73 a 35. 73 a 35 no segundo tempo, mano. Você tem noção disso? Cara! E repito, é um time que ficou 19 pontos atrás no jogo. Terminou vencendo por 114 a 93. Eu falo, mano. Time bom é bom independente de idade. Ah, mas é jovem. Ah, mas não tem experiência. Foda-se, o time é bom? Então vai ganhar. Acabou. No final do dia, irmão, o fator idade, o fator experiência, pelo menos na minha concepção, nunca vai ser mais determinante para um resultado do que o fator bola. A bola fala, a quadra fala. E hoje, assim como foi no jogo 3, a quadra deixou claro quem é o melhor time. Quem é que tá pronto para passar. E não é o Blazers. Definitivamente não é o Blazers, né? Hoje, eu até não vou criticar o Thiago. Eu critiquei o Splitter no jogo 3. Eu acho que ele tomou algumas decisões equivocadas em rotação. Hoje nem dá pra criticar muito o Thiago. Acho que foi um problema muito mais do mental mesmo dos jogadores. E na questão de ter faltado perna. O Blazers não conseguiu sustentar o ritmo que colocou no primeiro tempo. E não tinha muito o que o Thiago fazer, cara. O Thiago fez as rotações certas. O problema foi que do outro lado o Spurs, mano, sobrou, né? Então, hoje não dá pra criticar muito o Thiago, mas dá pra criticar alguns jogadores, né? Tipo, o Scoot Henderson fez um jogo horroroso, né? Ele começou a série mó bem, né, cara? Hoje, jogo terrível do Scoot Henderson, 0 pontos em 27 minutos. Tumani Camara, Donovan Clingan não conseguiram fazer nada. O Clingan fazendo uma série horrorosa. O banco do Blazers, tirando o Jeremy Grant, que foi bem no primeiro tempo, o resto, zero impacto também.
E basicamente o jogo no segundo tempo foi Holiday e Avdija contra a rapaziada, assim, tipo. Não teve ajuda de ninguém, mano. Cara, foi um jogo muito ruim do Blazers, assim. O primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo. Terrível, cara. Terrível. Enquanto o Spurs. Muitos destaques, né? O Wemby, como eu já falei, né? Uma atuação bizarra, voltando de concussão, entregando 27-11-7. Ele que se tornou o primeiro a fazer um 25-5, né? 25 pontos e 5 tocos no seu primeiro jogo fora de casa em pós-temporada. É o primeiro a conseguir fazer isso. É o primeiro desde Tim Duncan, 2003, a entregar um 25-10-10, né? 25 pontos, 10 rebotes e 10 stocks em um jogo de playoffs. O último a fazer isso foi o Tim Duncan em 2003. E é o primeiro desde Hakeem Olajuwon em 93 a entregar um 27-11-3-4-7. Na sua estreia, fora de casa no playoff, voltando de concussão. Ele é surreal. Mas para além dele, cara, De'Aaron Fox merece muitos elogios, né? Ele que vem fazendo uma série de altos e baixos, né, cara? Hoje jogou pra caralho. O segundo tempo do Fox foi um absurdo. 28 pontos, 7 assistências, 11 de 17 no field goal, 4 bolas de 3, defendendo bem. Temos que falar sobre a boa defesa que praticou o senhor De'Aaron Fox, tá? Fez um trabalho bom, tá? E ofensivamente incrível. Quem mais? O Keldinho, né, veio bem do banco, provando o porquê, né, que mereceu o sexto homem do ano. Stephon Castle fez um ótimo jogo, né? Hoje não pontuou tanto quanto pontuou no jogo 3, mas muito bem na armação, 8 assistências e, né, defendendo pra caralho, né? Defendendo pra caralho, né? Surreal o que defendeu o Castle no segundo tempo. E o Mitch Johnson merece elogios, cara. Fez ótimos ajustes e no segundo tempo ele deu aula pro Splitão, que, repito, não acho que ele foi culpado, mas, né, os ajustes do Mitch Johnson realmente foram muito mais efetivos do que, né, os ajustes que o Thiago tentou fazer no segundo tempo. Então, hoje o Mitch Johnson foi muito bem e o Spurs abre 3-1 e vai ter a oportunidade de fechar a série em casa na próxima terça-feira? Acho que é terça-feira o jogo, se não me engano. E pro Blazers mano, vida ou morte agora no próximo jogo, né, cara? Eu, sinceramente, acho que o Blazers não consegue estender mais essa série. Eu acho que o mental do Blazers, depois de tomar uma virada, 2 viradas em casa, eu, sinceramente, acho que acabou. É muito difícil, cara, num playoff você reverter 2 viradas dessa, né, cara? Jogando em casa, abrindo 15 num jogo e 19 no outro e perder os 2, é muito complicado, cara. Pra sair desse limbo é difícil, mano. E eu, infelizmente, acho que o Blazers não vai conseguir. Então, pra mim, essa série tem tudo pra acabar no jogo 5. Acho que tem boas chances da gente ver aí o Spurs garantindo a classificação já no próximo jogo, ainda mais, né? Com o Wembanyama voltando desse jeito, né? Absurdo, cara. Absurdo. Pessoal, é isso. Obrigado pela audiência. A gente se vê mais tarde com as análises de Celtics e Sixers e de Houston e Lakers. Então, cola aqui mais tarde pra ver. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Comenta aí sua opinião sobre o jogo, que é muito importante saber seu ponto de vista. E valeu. Grande beijo e tchau.